células que compõem o sistema imune. Técnico, mas então tem no sistema imune tem os dois tipos celulares. Dos dois tipos de imune, você vai ver um tipo de célula às vezes migra para um lado versus o outro. O que acontece é o seguinte: o sistema imune inato, ele é responsável por apresentar informações distintas para o teu sistema imune adaptativo, que provoca uma resposta precisa e provoca também a maturação celular, velho. Isso é muito importante, gente. Maturação celular. Isso garante uma resposta efetiva para a tua infecção, para a tua inflamação, inclusive para a eliminação de células oncológicas. Então, quando está funcionando harmoniosamente bem, o PN conversando muito bem com o QG do Dr. Benedite, isso funciona uma maravilha e vocês estão aqui comigo, não estou no meio do hospital. Então, essa comunicação contínua facilita e é responsável por essa homeostase, pela saúde do indivíduo. Aí coloquei um textinho que seria interessante, eu queria conversar sobre esse textinho rapidinho. Diz assim: a atuação aguda da imunidade inata prepara o terreno para a ativação do sistema imunológico adaptativo mais sofisticado. Primeiro ponto. Então, é necessário ativar o sistema imunológico inato para que o adaptativo seja ativado. Informação 2. A indução de respostas imunes adaptativas primárias eficientes requer interação direta com células maduras apresentadoras de antígenos e o meio pró-inflamatório. Então, há uma caracterização celular bem distinta que capacita o imuno identificar e causar essa maturação celular. Então, falamos, o câncer ele é multifacetado. O teu sistema imune ele possui um arsenal complexo, extremamente elegante, e quando funciona harmoniosamente é excelente. E essa função, ou essa disposição de funcionar de forma harmoniosa é crucial para a resposta precisa. Vamos lá. As células imunológicas adaptativas, ou seja, do teu sistema imune adaptativo, como linfócitos B, linfócitos T, CD4 e auxiliares, e linfócitos T, citotóxicos CD8, distinguem-se dos leucócitos inatos pela expressão de diversos receptores específicos de antígenos gerados somaticamente, são formados por sequenciação. Gente, isso é interessante. Eu estava vindo para cá, tomando meu cafezinho, cafeína é bom, aumente seu estado de alerta, ajudar a sua pupila. Mas ele caiu uma abelhinha dentro do meu café. Vindo para cá, na lanchonete. Se eu tivesse sido perdoado por essa abelha, ela libera um feromônio. Essa sinalização química de um hormônio liberado no ar, chama-se feromônio, eles migram para proteger a companheira. Né? É uma sociedade que promove o suicídio próprio e contribuir para a formação do câncer. E aí é a cruzeta da indústria farmacêutica. Porque agora você tem alternativas terapêuticas que impõem desafio. Então, qual é a pergunta que a gente quer levantar? Qual é a pergunta que nós queremos fazer para responder? Eu tinha um chefe, David Cross, aí ele falava o seguinte: então na sala dele, eu começava como brasileiro, né? Então, cheguei de estacionamento, a porta, o carro, no povo e tal. Ele disse: qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Bicho, levei isso para a minha vida. Então no meu escritório eu faço: bicho, qual é a pergunta que você quer responder? Ah, não, estou suado, está quente, beleza. Passa, né? Let's cut the chase. Né? Qual é a pergunta? E a pergunta certa é muito importante. Aqui a pergunta é a seguinte: como que células mutantes com vantagem de sobrevivência neutralizam restrições de crescimento homeostático e se desenvolvem uma massa cancerígena que não só causa disfunção de órgãos, mas até complicações letais? O que isso quer dizer, gente? Como é que uma massa de célula gigante, no caso do tumor ou do câncer, consegue se organizar de tal forma
a provocar não só o crescimento da nutrição, porque o câncer consegue gerar vasos, isso é muito complexo, ele consegue gerar vasos sanguíneos para se nutrir. Eu pergunto, como isso acontece que tu não consegue medir isso? E aí é algo interessante que é como se fosse, essa bromelácea, né? Muito bonita. O desenvolvimento do câncer depende em grande parte das células mutantes de sequestrar e explorar os processos fisiológicos mais do hospedeiro. Ou seja, isso aqui, essa relação da bromelácea com essa plantinha aí, na verdade, a bromelácea está usando a seiva dessa planta maior, né? E isso é uma associação simbiótica meio parasítica, que isso inventou agora, tá? Então não é totalmente simbiose, porque se cresce muita bromelácea, faz dano à morte. Então o câncer faz isso, ele usa da tua nutrição, usa do teu sistema de corrente sanguínea e usa de várias células para se proliferar e se nutrir e se manter em detrimento da tua saúde, tá? Esse é o cucu. Vocês conhecem o cucu, não? Um pássaro da Europa? Já viram aqueles pássaros que saem da janela? Cucu. Da hora? É ele ali. Você viu o tantão. Não sei se tem como a gente explicar esse link aí, está no YouTube, não sei se vai dar, mas eu explico. Se não der, será que dá? Não sei. Cadê o Ju? Ele deve estar na produção. Não sei. Mas eu explico. Veja, vamos ver se dá certo. Tem que estar, eu sei se é numa apresentação. Talvez copiar esse link, talvez. Não? Tudo bem. Gosto de explicar. É sempre divertido ver isso. Tá jóia. Você vai, na verdade, você vai no YouTube. Está online. O link, né? Um vídeo de 2 minutos. Bem, pode tentar um pouquinho mais, pode subir, isso, vai aí para 20, vai para 25 segundos, vai, aí, bom. Muito bem, pode deixar, pode soltar. Pode sentar. Esse é um pássaro que está com o ninhozinho dele, que ele constituiu a esposa dele aí, o marido dela, não sei. E o cucu veio e soltou um ovo no ninho que não pertence a ele. A mamãe cucu colocou o ovinho lá e o cucu nasceu antes dos filhotes desses pássaros aí. Ele vai passando e o cucu
urubu vai se alimentando, né, e os pais vão, todos se brincam com os irmãozinhos lá. Ele vai passando, vai comendo, vai se alimentando e brinca com os ovinhos. Brincando com os ovinhos, os irmãozinhos, os irmãos adotivos. E ele vai se esforçando, brincando. O que ele está fazendo, hein? Exercício matinal, tá, gente? Você vai queimar calorias. Olha lá. Pilates. Pilates matutino. Ele continua todos os dias exercitando musculatura. Pilates. Enquanto isso, os pais vão alimentando o Cucu, que não é filho dele. E jogou o primeiro ovinho fora. Descansou um pouquinho, vai agora com o ovinho, joga o outro. Finalmente, o último ovinho. E ele fica só no ninho. O apetite dele não diminui, só faz crescer. Sempre pidão, papai e mamãe com muito amor, achando que está tudo muito bem, apesar de parecer bem diferente, mas continua no teu. E esse é o bebê, continua sendo pidão, morando no ninho do papai e da mamãe, mal cabe no ninho. Tudo pedindo. Olha agora o tamanho do pai e da mamãe em comparação com o filho. Explorando o sistema, obrigado. Pode voltar na apresentação. Podemos voltar na apresentação lá nos slides, por favor. Tem alguém que notar lá? Isso é um exemplo bem interessante que a gente tem na natureza e que algo similar acontece com o câncer do organismo do mamífero, do organismo do ser humano. Isso impõe um desafio, isso impõe a gente, como indústria, eu acho que é de cima, dos vídeos. Aí, tá aberto, né? Isso, esse primeiro aí. Isso. Aí. Ótimo, obrigado. Então isso simula ou é um exemplo na natureza que é interessante que ocorre com o câncer. Ele é alimentado, nutrido, acariciado, feito cafuné pelo teu organismo e a gente não consegue então resolver ele muitas vezes sozinho. Então com as suas alternativas, então o sistema imune ele tem uma resposta que pode causar então o reconhecimento. A questão é o que é que a gente pode ser, o que é que pode ser feito então para usar o teu sistema imune, o sistema imune do hospedeiro, para reconhecer, capacitar o sistema imune a reconhecer então essas mutações gênicas, tá? Então, as pesquisas mais recentes mostram o seguinte: a ativação do sistema imune adaptativo capacita então o reconhecimento, e a ativação do sistema imune adaptativo pode, na realidade, isso é assustador, em vez de contribuir para a destruição do tumor, pode na realidade acentuar
o problema de oncogênese ou o problema do aumento do câncer. Então, para levar para casa, os dois juntos, os dois sistemas imunes podem agir de forma importante, que possa causar então, essa resposta suficiente para reconhecer o câncer, e juntos a ativação aguda e das vias distintas podem provocar uma resposta imune que é capaz de eliminar tanto os patógenos invasores, células danificadas e as matrizes celulares, ou seja, uma célula danificada, uma célula destruída, ela libera a matriz celular para o meio extracelular, o sistema imune pode carregar e jogar isso para fora, tá? E eliminar agentes agressores. O ambiente inflamado contribui para o surgimento do câncer, o alimento do câncer, tá? Então, o Snyder foi o primeiro a falar identificar essa característica imune, em que o indivíduo inflamado ou o indivíduo que tem o sistema imune ativado, mas não modulado, a ativação do sistema imune inato pode, na realidade, contribuir para a oncogênese. Então, hoje, quais são as abordagens que temos hoje para tratar o câncer? Você sabe melhor do que eu. Primeira alternativa bem clássica, desde 1940, e lá vai cocada. E ainda são, como a palestrante anterior falou, ainda são o Golden Standard, ainda são a primeira opção de tratamento. Os quimioterápicos, que são substâncias tóxicas. Ponto final. O que é um quimioterápico? Substâncias tóxicas, elas promovem a morte celular por toxicidade. São citotóxicos. É a ação do quimioterápico. Então, se administra ao indivíduo, ele vai ser tóxico, as células se multiplicam rápido. Infelizmente, não são só as células cancerígenas que se multiplicam rápido, são células também que têm o sistema imune se multiplicam rápido. A cada 21 dias, tem um arsenal imunológico sendo refeito, redesenhado, inclusive tem o epitélio do gastrointestinal também, tem o cabelo também se multiplica rápido. Logo, a quimioterapia, quando age, ela age no câncer e também nesses outros sistemas que a gente já sabe. A radioterapia é fritada de células. Ou mais simples, ele vai provocar uma incidência de raios na frequência de rádio, uma frequênciazinha lá distinta, em alta concentração, vai provocar o processo de estresse oxidativo e morte celular, uma fritada de células do câncer. Então, quando é algo identificado, localizado, você consegue impor, marcar o lugar, e o raio-x vai, de uma incidência, bombardear aquelas células que vai provocar então a morte. Uma é por ação química, outra por ação física, mas os dois promovem a oxidação ou o estresse oxidativo, a morte da célula por estresse oxidativo, que é um processo inflamatório, tá? E se nós conseguíssemos utilizar o sistema imune do paciente? E aí, nos últimos 10 anos, surgiu então, 15 anos, como queira, a imunoterapia, que é o uso do sistema imune do hospedeiro, do indivíduo, para identificar o processo de oncogênese, ou o câncer, e se defender. E aí tem vários, o mais recente aí é o CAR-T, né? O CAR-T Technology, que tem sido bombástico. Você pega o sangue do indivíduo, ele entra na clínica, ele vai passar por um processo vai passar o sangue por uma máquina, as células algumas células do sistema imune são retiradas nessa máquina. Essa máquina, essas células então, são transfectadas para manifestar então as células T, e são de volta injetadas no paciente numa infusão, tá? Isso é imunoterapia. Além dos lógicos biológicos, que são os MABs, monoclonal, como é que é em português? Anticorpos monoclonais, né? Os MABs. Você viu o contrário da sigla. Que também são células T, e já são fabricados e manipulados com útero de hamster chinês. São reatores que você pega, cultiva aqui um banco de células, Chinese hamster uterus, e você tira aquilo, transfere com células T, ela começa então o útero começa a produzir e jogar na solução de células T, você separa isso e faz os MABs, são os biológicos, tá?
Mais recentemente, uma startup da Califórnia foi adquirida pela Celgene por 12 bilhões de dólares, uma startup com menos de 50 pessoas que trabalha com a RT. Então eles tiveram resultados excelentes no fase 2 e foi comprada, e agora recebendo o resultado da fase 3, já estão registrando o tratamento do uso com essa célula da Kite Pharma, ou com esse tratamento da Kite Pharma, custa $300 mil por pessoa. Tá? Você vai receber uma infusão, custa $300 mil. É alternativa à opção da indústria. Nós estamos usando quimioterápicos de 40 anos atrás, como eu falei aqui, cisplatina, doxorubicina, o paclitaxel, são todas drogas de 15, 20, 30 anos atrás. E ainda faz o papel de matar a célula cancerígena. Tá? Mas a indústria farmacêutica às vezes não é possível não ter uma alternativa, cara. Então hoje a imunoterapia é hotspot lá no FDA. Então a modulação do sistema imune para atacar o câncer do hospedeiro, os anticorpos monoclonais, né? Chimeric Antigen Receptors, que é o CAR-T, né? Você faz uma quimera das células T, um dia bem complexo, bem interessante, mas uma ciência bem complexa. Tem uma corrida para a aquisição desse tipo de tecnologia. Eu estou trabalhando num agora, da negociação e conversa para fazer um fase 3, vamos ter um face-to-face com a FDA em janeiro, se Deus quiser. E a ideia é um cancer vaccine, uma vacina para câncer, que a gente tira um pedaço do tumor, faz com que aquela célula tumoral seja apresentadora e seja visível, seja imune, ou seja, de volta ao paciente. Então, isso são alternativas terapêuticas. Só que é o seguinte, nos meus estudos identifiquei que havia uma classe de substância que era imunomoduladora. Indivíduos com baixa imunidade, indivíduos com inflamação, apresentavam, ou estudos apresentavam, que a ingestão dessa substância, ou a administração dessa substância, provocava a modulação do sistema imune. Então, nas minhas pesquisas, identifico esse tipo de composto. Eles são os beta-glucanos, são polissacarídeos que ocorrem na levedura, ocorrem em alguns vegetais. E o que são beta-glucanos? São polissacarídeos, são polímeros, sacarídeos são açúcares, distribuídos no espaço de uma forma distinta, e que há ativação do sistema imune através da apresentação desses polissacarídeos. Tá? A gente identificou esses beta-glucanos. E a forma como você extrai ele é imperativo para você ter um beta-glucano ativo, inativo ou mais ou menos ativo. Nosso processo, o processo biotecnológico, nós cultivamos a levedura da Saccharomyces. A Saccharomyces é usada como fermento, é usada na cerveja, então é um organismo, uma cepa reconhecido pelo FDA e pela Anvisa, ou seja, como alimento, um processo para cultivo dessa levedura, em que ele tem uma alta atividade. Para completar e coroar com chave de ouro, você não vou registrar isso como medicamento, porque eu sei quanto tempo leva e trabalho na indústria farmacêutica. Já que a levedura é reconhecida como alimento, eu vou fazer então um processo para um registro de um suplemento, em vez de medicamento. Então, para coroar, a gente pega esse beta-glucano e suspende uma infusão de camélia-sinensis, é o chá verde. Todo mundo conhece, bem assim na comunidade, da geriatria, pediatria. Então, vamos agora fazer essa formulação, essa suspensão. E aí a gente tem, então, um produto com beta-glucano exclusivo. O beta-glucano tem essa característica que tu estás vendo. Ele tem ligação 1,3,1,6. Um carbono 1,3,1,6. O bambu é beta-glucano, tá, gente? Mas, por favor, não saia daqui, vai comer bambu ali na BR que eu vi lá, tá? Não vai lá comer bambu, que não vai dar certo. O papel tem beta-glucano, mas não dá certo. Por quê? A estrutura química é diferente. A aveia tem beta-glucano, mas é 1,4,1,3.
A estrutura química primária é diferente da estrutura química primária do beta-glucano da gente, tá? Então a gente pegou isso aí, fizemos um registro de um alimento, um suplemento, e nós temos observado que pacientes oncológicos que tinham baixa imunidade ou que tinha infecção oportunista por estarem sob quimioterapia, porque a quimioterapia é baixa o sistema imune, todos os pacientes vulneráveis, tende a diminuir as infecções oportunistas, tende a diminuir a dor. Por que a dor? É analgesia? Não é analgesia. Boa sugestão. Seria: porque o indivíduo sob quimioterapia é um indivíduo que está inflamado, e pode ser uma inflamação crônica, ele apresenta dor advinda da inflamação. Lembra quando eu falei que o indivíduo modulado tende a reduzir a inflamação, o processo inflamatório? Quando ele toma o nosso beta-glucano, o Biovit, ele tende a reduzir os processos inflamatórios. Logo, as dores reduzem. Nós temos casos, por exemplo, de pacientes que reduziu, inclusive, o uso de opioide, que é só isso é case. Diria para o médico uma vez: doutor, só isso daqui é case. Reduzir dose de opioide. Porque o psicotrópico, tu sabe disso. Você percebe hoje 1 miligrama, amanhã tem que perceber 1,5. A dose sempre vai aumentar por causa de resistência, né, de saturação dos receptores. A farmacologia one-on-one aí, lembrando para vocês. E houve redução, uma paciente tomava 3 vezes ao dia, 30 miligramas ao dia, reduziu 60, reduziu para 30. Câncer de pâncreas com metástases no estômago, bem severo, tá? Então, isso tem ocorrido com frequência. Então, vamos ver se nossa estratégia, nossa foco é no prescritor, no médico, comunidade médica, e no nutricionista. A gente conta a historinha. É isso que a gente tem que jantar, esse é o mecanismo, essa é a forma de ação, porque essa não avalia. E a gente tem visto, então, redução de hospitalização, redução do uso de opioides, né? Por conta dessa estrutura específica que a gente conseguiu desenvolver. Então, isso tem algumas propriedades do beta-glucanos aqui, tá? Imunomodulação. Essa propriedade depende principalmente da estrutura química primária dos beta-glucanos. A celulose, por exemplo, é um glucano ligado em 4, não exibe efeito imunológico, tá? Em contraste, beta-glucanos derivados de fungos e leveduras, que consistem de um esqueleto ligado com 3 beta, com um pequeno número de cadeias laterais, 6, são essencialmente conhecidos pela modulação imunológica. Então o mecanismo. Essa mecanismo não foi elucidada por nós, é o mais aceito na literatura. Os macrófagos circulantes internalizam o beta-glucano, fragmentam e apresentam então os granulócitos que estão circulando. Nessa apresentação, ela ocorre via sinalização do sistema Complementary Receptor 3, receptor complementar 3. Ele fragmenta e modula os granulócitos a reconhecer os anticorpos monoclonais para a identificação de células cancerígenas. Esse é o mecanismo mais aceito. E aí estou citando alguns artigos aí, tá, gente? Esse é o estudo clínico. Qual foi isso? Em pacientes obesos. Um paciente obeso é um paciente inflamado, ou seja, você vai ter interleucinas inflamatórias circulantes no indivíduo. Então, esse estudo clínico randomizado duplo cego, embaixo está o resultado. O beta-glucano reduziu as citocinas pró-inflamatórias, então, interleucina 6 na semana 6. Esse é o P, esse é o power, né? O poder estatístico. Quanto mais próximo de 0, melhor para ti. Sabe disso melhor que eu. E o fator de necrose tumoral, na segunda semana, mostrou esse daí. Esse foi o resultado de uma publicação de um pessoal da Universidade da Tailândia. Esse é outro artigo com câncer de mama, células brancas, células de defesa. Apresenta, então, o responsável da defesa do teu sistema imune, que sempre com pacientes com câncer de mama, produzido por mulheres, tá? Tomando quimioterapia. Um grupo tomando beta-glucano, outro grupo tomando só quimioterapia. E aí o resultado foi o seguinte: ambos apresentaram queda do sistema imune.
Ambos apresentaram o número de glóbulos brancos reduzidos. Sobre a primeira via, isso tem que acontecer. Porém, o que foi estatisticamente relevante foi que a redução daqueles que usavam beta-glutano foi menor, ou seja, ficaram menos vulneráveis imunologicamente, tá? Comparado com o placebo. E aí, isso aqui foi o estudo que eu fiz na nossa parceria com a Universidade de São Francisco e a Universidade Paulista. Vocês conhecem as universidades? Com o Dr. Martinez e a Faculdade de Farmácia daqui. Ele tem um modelinho bem elegante de colite de exclusão. Ele pega o ratinho, desvia o reto, como se tivesse uma bolsinha colostômica, né, como está o nosso futuro presidente eleito. E parte do reto fica sem fluxo fecal. Aquilo dá inflamação de lascar, brother. E não tem como tratar, não tem medicamento no mercado. O professor Martinez é um modelinho clássico, aceito, validado, pode ser usado para isso. A gente fez isso, e os animais tratados com biovite, 4 e 8 semanas, apresentaram a superioridade aos não tratados, ou tratados com solução salina, e também depois a gente fez outro com um outro produto no mercado. Aí percebemos que a emissão ou a produção de mucinas foi acentuada, foi melhor no grupo tratado. Inclusive, em off, a gente não relatava isso no experimento, mas os animais tratados com o grupo do biovite era menos agressivo. O animal relaciona você com o sofrimento dele, né? Então, todos que chegavam do grupo, perto do grupo que não usava biovite, os animais ficavam mais arredios, agressivos, porque doía, estava inflamado. E o grupo do biovite não. Estão lá sorrindo, fazendo selfie lá com os estagiários, tá? Esse aí é do professor Manuela Ortega. Nossos pesquisadores estão aí, cadê? Faz assim. Tem nossa aula de uma pessoal? Nossa aula de uma parede. Eles foram estabilizados aí com a doutora Manuela. Comendo sanduíche escondido na bancada. Cuidado, hein? Para pegar esses resultados, foi publicado no Congresso Brasileiro de Hematologia. É isso? Esse ano. E aí vocês fizeram um teste de avaliação de toxicidade para descobrir então a concentração, que concentração o biovite torna-se tóxico em modelo celular. E o resultado foi muito legal. A conclusão é que apresenta sim uma toxicidade a uma determinada concentração, porém essa concentração é irrelevante quando comparado com a doxorubicina, um trabalho similar feito pela Unicamp, nossa parceria com a Universidade, com a Unicamp e com a Faculdade de Medicina, o professor Paulo Rosa. Ele aqui fez esse mesmo estudo com células de câncer, não lembro qual tipo celular, mas células de humano. Tem todo o contratozinho de permissão, informa o consciente do paciente, tudo legalzinho. Mas comparando com doxorubicina, que é um quimioterápico, a toxicidade do biovite é discreta. Ou seja, aparece toxicidade? Sim, mas comparado com o quimioterápico é muito discreto, o que corrobora então com a ação oncológica, mais pela modulação e menos pela toxicidade. Tá? Esses foram os nossos achados. A gente continua fazendo parceria com o grupo da professora Manuela Ortega, com o professor Martinez, com o professor Paulo Rosa. É um esforço nosso, decisão da empresa de trabalharmos com pesquisa, trabalharmos com imunossuplementação, trabalharmos com tecnologia disruptiva. Isso tem um custo, isso tem que ser feito com vontade e decisão, mas é parte da nossa cultura e a gente tem cada vez mais se esforçado para descobrir e puxar as fronteiras do conhecimento. Esse é o nosso produto, se encontra nos fornecedores pelo Brasil afora, e tem sido um privilégio para a gente, faz parte do meu produto, do nosso pipeline. Queremos trabalhar agora com beta-glucano suspenso em algo tópico para pacientes queimados, porque é um processo oxidativo violento, crianças queimadas principalmente, e a gente já está começando a ensaiar nosso R&D para esse desenvolvimento. Tá bom? Então a gente submetemos agora um projeto de pesquisa nano
com a FAPESP, para a FAPESP ajudar a dividir o risco com a gente. Tinha de pesquisa o seguinte: você divide o risco com o Estado. Se der certo, maravilha, todo mundo sai feliz. Se der errado, eu paguei parte dos custos e seus impostos, nossos impostos, pagaram outra parte. Tá? O Biovini tem sido usado para algumas informações como para oncologia. Ele promove então ele tem uma alta disponibilidade e tem uma ação imune bem reconhecida e evidenciada. Tá? Esses aqui são nossos contatos. A gente está em várias redes, a gente está sempre atualizando, estamos transmitindo ao vivo para pessoas que estão nos acompanhando. E eu quero agradecer a oportunidade e saber se temos perguntas. Obrigado. Obrigado, Samuel. Parabéns pelo produto. Alguém tem pergunta? Samuel, obrigada, parabéns pela sua apresentação, muito clara. É só um comentário. Eu diria que há um tempo atrás, se você chegasse aqui na USP e falasse, vamos testar um polímero de glicose, eu ia ficar assustado, não, mas não tem nada, um polímero de glicose parece um amido. E eu estou vendo aí pelos resultados, não só de vocês, mas também de outros grupos, mostrando isso. Então a questão da diferença aí do que você tem do amido em relação ao glucano, ou seja, um polímero com ligações beta, você falou beta 3? Beta 3. Beta 3, se não me engano, da glicose. 3 e 6. Não sei, isso, 1 e 6. Faz uma diferença grande. Eu acho que a próxima etapa aí que a gente precisa pensar é acompanhar então a biodisponibilidade desse composto. Saber o que a gente tem, que estão sendo transformados em quê e quem que exerce a ação. Se a gente está falando do glucano ou de um derivado dele em vivo. Então, muito interessante, parabéns pelo trabalho. Obrigado. De fato, a gente precisa identificar. Acho que na tua linha de pesquisa com esse novo brinquedinho está chegando aí, vai ser legal para a gente utilizar, caracterizar bem, porque vai ter um tamanho químico que de repente a gente identifica esse tamanho tem a maior bioatividade versus, porque o polímero ele vai se embora, ele vai polimerizando e fica tamanho variável. Né? Então sim, é importante a gente classificar cada vez essa parte química, trazer elucidação e melhorar na ponta da lança, que é na formulação, né? Bem aqui, então você pode aplicar com a formulação e melhorar a tua atividade farmacêutica, né? Farmacológica, né? Excelente. Mais alguém? Bom, obrigada pela explicação. Eu sou aluna de biomedicina, estou entrando na graduação, então foi bem legal, porque teve coisas que a gente soube entender melhor. Mas o que eu queria saber é se é verdade que as más línguas sociais dizem que é possível que alguém já tenha chegado perto da cura de alguns cânceres, mas não seria vantagem para as empresas farmacêuticas, porque é mais vantagem ter um tratamento do que uma cura. É verdade? Não é possível? Tá, essa pergunta eu já ouvi essa pergunta algumas vezes. Vou dizer uma coisa para ti, teu nome é? Esqueci. Melina. Vou dizer para ti assim, Melina, o mercado é muito ágil. O capitalismo é maravilhoso, ele é muito ágil. Então assim, você pode até achar a tecnologia que isso é mercado. Então assim, você tem grana, vai entrar um cara que vai fazer tecnologia, que vai matar teu produto, você compra um cara e passa a chave do produto dele, entendeu? O teu produto correr longe, tá? Então assim, você mata aqui, surge 10 ali. Então é muito ágil. Assim, o que tem de venture pharma, ou seja, empresas de fundo de risco, né? Eu estou abrindo agora lá nos Estados Unidos para essa vacina do câncer. Esse tem muita grana, cara. Tem muita gente com grana, tem muitos fundos de investimento. JP Morgan vai acontecer agora em janeiro, os caras vão botar bilhões em capital de risco, entendeu? Então assim, muito difícil acontecer esse abafamento. A indústria hoje está fazendo o seguinte, está desovando esses medicamentos mais clássicos, quimioterápicos, tudo vencendo as patentes. Os magos vão começar a vencer, são os biológicos, já começaram a vencer as patentes. O que eles estão fazendo? Estão correndo pelo que eles chamam de personalized medicine, medicamento personalizado.
que é o que a Kite fez, né? Essa compra da Kite. Então, assim, eu não acho que haja assim um abafamento total, entendeu? Que é assim, o mercado manda, cara, entendeu? Então chega a um como é que diz? It's a jungle out there, né? É uma selva lá fora, né? Então, sim, mas o mercado é muito ágil, cara, muita grana e tem tanta gente fazendo tanta coisa que é difícil rastrear. Na realidade, o que eles pedem para ti é o seguinte: chega lá com dados em ratos, pede uma grana, ele faz, bicho, faz o seguinte, está fazendo uma empresa, ele tem dados em ratos para reconstrução, um peptídeo, fazer reconstrução acelerada de fratura óssea, para você dar subcutaneamente. E a gente levantaram lá os 5 milhões de dólares, estava queimando grana como doido, né? Porque precisa caixa, grana pra caralho, precisava de mais 5 milhões. A gente voltou lá no Venture Farm, no diferentes investidores, e nós dissemos, ó, me dá dados agora primáticos e me dá o fase 1, entendeu? Então, assim, tem muita grana, tem muita agilidade e acho difícil que isso esteja ocorrendo, entendeu? Então, há sim um exercício de mercado que é você adquirir e comprar os menores e jogar isso no pipeline. Mas há um esforço global, vários centros já nos Estados Unidos, Suíça, tem muita gente precisando, sabe? É difícil abafar tudo isso, tá bom? Muito obrigado, Samuel, pela participação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ele vai ficar aqui com a gente no seguinho. Vamos fazer um intervalo agora, 10 minutinhos para tomar um café. Só lembrando a 6 que a gente vai ter bate-papo com apóstolos, alunos interessados aí, para conversar com a gente. Não